Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, capítulo 12, Clarividência e Clareaudiência. Notei que a reunião estava terminando. 2 horas bem vividas haviam corrido rapidamente para nós. Raul Silva consultou o relógio e cientificou os companheiros de haver chegado o momento das preces de despedida. Os amigos sofredores, aglomerados no recinto, poderiam receber vibrações de auxílio, enquanto os elementos do grupo recolheriam, através de oração, o resfazimento das próprias forças. Pequeno jarro de vidro com água pura foi trazido à mesa. E porque Hilário perguntou se iríamos assistir a alguma cerimônia especial, o assistente explicou afável: não, nada disso. A água potável se destina a ser fluidificada. O líquido simples receberá recursos magnéticos de elevado valor para o equilíbrio psicofísico dos circunstantes. Mal acabava de ouvir o apontamento, Clementino se aproximou do jarro e, de pensamento em prece, aos poucos se revelou coroado de luz. Daí a instantes, de sua mão espalmada sobre o jarro, partículas radiosas eram projetadas sobre o líquido cristalino que as absorvia de maneira total. E Aulus disse: por intermédio da água fluidificada, precioso esforço de medicação pode-se efetuar. Há lesões e deficiências no corpo espiritual que se estampam no corpo físico, que somente a intervenção magnética consegue aliviar, até que os interessados se disponham à própria cura. Então, existem doenças que estão no perispírito e que remédio algum pode resolver. É isso que ele está falando. Elas só podem ser resolvidas através dos recursos magnéticos, até que a pessoa mude o seu padrão mental e se cure por si mesma. Lembrando que todos nós podemos fluidificar a nossa água através da oração, de um pedido aos benfeitores, aos trabalhadores do mestre, que fluidifiquem essa água, né? Isso também deve ser feito no Evangelho do Lar. Além do copo com água, colocar uma garrafinha para que cada participante possa fluidificar e poder ir tomando durante toda a semana. O assistente, porque a palavra de Silva se fez ouvir, ele silenciou, recomendando aos médiuns observassem, através da vidência e da audição, os ensinamentos que fossem, naquela noite, ministrados ao grupo pelos amigos espirituais da casa. Reparamos que Celina, Eugênio e Castro aguçaram as suas atenções. Clementino, terminado o preparo da água medicamentosa, consagrou com carinho, aplicando neles passe na região frontal. Vamos lembrar que é no chakra frontal que trabalha na comunicação com o plano espiritual. Então, no médium, é o chakra que expande para receber e transmitir comunicações. E o assistente Aulus esclareceu: nosso amigo procura ajudar os nossos companheiros de mediunidade, favorecendo seu campo sensório. Por enquanto, não convém a clarividência e a clareaudiência demasiado abertas para eles. Na esfera dos espíritos reencarnados, convém dosar observações para que não venhamos a ferir o impositivo da ordem. Cada um de nós deve estar em sua faixa de serviço, fazendo o melhor ao seu alcance. Imaginemos um aparelho radiofônico terrestre, coletando todas as espécies de onda em movimento de captação simultânea. Ia ser uma barulheira, né? O proveito e a harmonia da transmissão seriam realmente impraticáveis e não haveria propósito construtivo na mensagem.
Portanto, um médium não deve se demorar com todas as solicitações do meio em que se situa, sob pena de lançar as suas impressões ao desequilíbrio, a menos quando, por sua própria evolução, consiga ir além do campo de trabalho, dominando as influências do meio e selecionando, segundo o elevado critério de quem já consegue se orientar para o bem e orientar aqueles que o acompanham. Hilário refletiu um momento e perguntou: os trabalhos mediúnicos são rigorosamente iguais nos 3 médiuns sob nosso exame? Isso não. O círculo de percepção varia em cada um de nós. Há diferentes gêneros de mediunidade, mas importa reconhecer que cada espírito vive em determinado degrau de crescimento mental e, por isso, as equações do esforço mediúnico diferem de indivíduo para indivíduo, tanto quanto as interpretações da vida se modificam de alma para alma. As faculdades medianímicas podem ser idênticas em pessoas diferentes. Entretanto, cada pessoa tem a sua maneira particular de empregá-las. O modelo, em muitas ocasiões, é o mesmo para a grande assembleia de pintores, mas cada artista pintará a seu modo. Uma lâmpada exibirá claridade pura em jato contínuo, mas se a claridade for filtrada por focos múltiplos, de certo estará submetida à cor e ao potencial de cada um desses filtros, embora continue sendo sempre a mesma lâmpada a brilhar no seu campo central de ação. Mediunidade é sintonia e filtragem. Cada espírito vive entre as forças com as quais se combina, transmitindo-as segundo as concepções que caracterizam o seu modo de ser. Então, precisamos entender e analisar com muita seriedade, porque envolve a sintonia, a capacidade de dar apenas o que nós temos. Depende do comunicante e do filtro daquele que recebe a comunicação. E para que esse filtro seja bom, ele tem que estar limpo e ter conhecimento, ou seja, o médium tem que buscar mais e mais conhecimento, mais e mais trabalhar na sua reforma íntima, para ele ter a capacidade de entender o que o comunicante quer transmitir, principalmente no caso da comunicação de espíritos mais elevados. Quando Pedro pede a Jesus para alimentar a multidão e Jesus responde: "Que tens?", na verdade, ele está dizendo que vamos receber conforme aquilo que temos. Se vamos entender através dos nossos filtros e o nosso entendimento for mínimo, será mínimo o que vamos entender. Por mais esclarecido que o espírito comunicante seja, o que o médium não conhece, ele vai deixar passar, porque não faz sentido para ele, ele não entende o que ele vai passar. Notando o cuidado que o irmão Clementino empregava na preparação dos médiuns, meu colega perguntou ainda: acaso a clarividência e a clareaudiência estão localizadas exclusivamente nos olhos e ouvidos da criatura reencarnada? Aulus acariciou sua cabeça e acentuou: Hilário, vê-se que você está começando a jornada no conhecimento superior. Os olhos e ouvidos materiais estão para a vidência e a audição, como os óculos estão para os olhos e o amplificador de sons está para os ouvidos. Simples aparelhos de complementação. Toda percepção é mental. Surdos e cegos na existência física, convenientemente educados, podem ouvir e ver através de recursos diferentes daqueles que são vulgarmente utilizados.
A onda hertziana e os raios-x vão ensinando aos homens que há som e luz muito além das acanhadas fronteiras vibratórias em que eles se agitam. E o médium é sempre alguém dotado de possibilidades neuropsíquicas especiais que estendem o horizonte dos sentidos. Então, todo nosso conhecimento é registrado em nossa mente. Os nossos órgãos são complementos e são muito fáceis de ser enganados, porque a mente decodifica a imagem de acordo com o conhecimento que ela tem. Uma criança entende uma figura de um modo e o adulto entende de outro. Precisamos ter o cuidado quando afirmamos eu tenho certeza porque eu vi, ou eu tenho certeza porque eu ouvi. É muito fácil nos enganar. Tem uma frase aí que diz, né? Sou responsável pelo aquilo que eu falo, não pelo que você entende. É bem isso. Meu companheiro fixou o gesto de quem aproveita a lição, mas objetou referente. Desejava, porém, saber se Dona Celina, por exemplo, está enxergando e ouvindo o irmão Clementino tão somente pelo processo visual da percepção na Terra. Sim, isso acontece, por uma questão de costume cristalizado. Celina pensa ouvir o supervisor através dos condutos auditivos, o ouvido, e supõe vê-lo como se o aparelho fotográfico dos olhos estivesse funcionando em conexão com o centro da memória. No entanto, isso resulta do hábito. Ainda mesmo no campo de impressões comuns, embora a criatura empregue os ouvidos e os olhos, ela vê e ouve com o cérebro. E apesar de o cérebro usar as células do córtex para selecionar os sons e imprimir as imagens, quem vê e ouve na realidade é a mente. Todos os sentidos na esfera física pertencem à alma, que os fixa no corpo carnal, conforme os princípios estabelecidos para a evolução dos espíritos reencarnados na Terra. Sorrindo, acrescentou: vocês possuem uma prova disso quando o homem se entrega naturalmente desdobrado cada noite durante o sono, vendo e ouvindo, a despeito da inatividade dos órgãos carnais na existência em que chamam vida de sonho. E baixando o tom de voz, acrescentou: somos receptores de capacidade reduzida diante das inumeráveis formas de energia que nos são desfechadas por todos os domínios do universo, captando apenas humilde fração delas. Em resumo, nossa mente é um ponto espiritual limitado a se desenvolver em conhecimento e amor na espiritualidade infinita e gloriosa de Deus. Decorreram mais alguns instantes e Clementino diz: centralizemos mais atenção na prece, nos adestrando para o serviço do bem. Essa frase foi pronunciada por Clementino em voz clara e pausada, como a oferecer uma base única para a convergência de nossas cogitações. Porém, atento aos nossos objetivos de estudo, acompanhei o médium mais diretamente interessados pelo apelo. Dona Celina registrou as palavras com precisão e guardava a atitude de aluno disciplinado. Dona Eugênia as assimilou em forma de ordem intuitiva e se mostrava na condição de aprendiz criterioso. Mas Castro não as percebeu nem de leve. Com permissão do supervisor, nos pusemos em tarefa de análise. Observei que sutilmente ligados à faixa fluídica de Clementino, os três médiuns, cada um a seu modo, acusavam sua presença. Dona Celina percebia os mínimos movimentos como aluno diante do professor. Dona Eugênia assimilava a presença com menos facilidade, como se distinguisse imperfeitamente através de um lençol nebuloso.
E Castro, embora visse com perfeição, parecia completamente alheio à influência do instrutor. E Aulus esclareceu: as possibilidades de Celina Castro na clarividência e na clareaudiência, por enquanto, são mais vastas que em nossa irmã Eugênia. Os três se acham levemente submetidos ao comando magnético de Clementino e podem identificar a sua presença com analogia de observações, porque nas circunstâncias em que trabalham, estão agindo como pessoas comuns, utilizando a percepção habitual. Ou seja, Celina vê e escuta com clareza. Castro vê com clareza, mas não escuta. Não percebe nada do que ele está falando. E Eugênia não vê com clareza, mas recebe as informações como intuição. Vemos que cada um com a sua capacidade, dentro do seu livre-arbítrio. Celina está totalmente concentrada. Celina, apesar da sua dificuldade, também está. Mas Castro, apesar de sua capacidade de ver, está distante porque se afastou para coisas que interessavam apenas a ele e não ao grupo. E Hilário aduziu: entretanto, se o trio foi colocado sob a ordenação magnética do supervisor, por que motivo nossas irmãs acatam o seu convite, enquanto Castro se mantém visivelmente impermeável a ele? E Aulus disse: o mentor no recinto exerce apenas branda influência, abdicando de qualquer pressão mais forte, suscetível de provocar viciosa emanação em desfavor de nossos amigos. Ou seja, ele respeita o livre-arbítrio e a capacidade que cada um tem. Além disso, a mente de Castro passou, de repente, a alimentar propósitos diferentes. Incapaz de concentrar a atenção de modo irrepreensível na região superior do trabalho, que nos compete realizar a efeito, de momento não se revela mais interessado em satisfazer ao programa de Clementino, mas sim em provocar um reencontro com a mãe desencarnada. Enxerga o orientador do conjunto, mas quem é constrangido a ver alguém de passagem, né, como se ele fosse alguém constrangido a ver alguém de passagem, mas sem qualquer preocupação de escutá-lo ou servi-lo, porque está confinado às emoções do jardim doméstico. Então, basta a indiferença mental para que não ouça do que mais interessa agora ao esforço coletivo da reunião. Ou seja, ele acha que a reunião para ele acabou, que ele pode agora se preocupar com os seus interesses particulares. Entendemos assim que basta a indiferença mental para a gente perder a conexão. Ou seja, se não estivermos sintonizados quando fizermos a nossa oração, podemos receber todas as instruções do nosso guardião e não tomar conhecimento de nenhuma delas. Estaremos impermeáveis, porque a sintonia é fundamental. Nosso livre-arbítrio é respeitado acima de tudo. Quem não respeita nosso livre-arbítrio é o espírito obsessor. Evidentemente desejoso de definir a lição no quadro de nossos conhecimentos terrestres, acrescentou: é uma antena que se insensibilizou de improviso, recusando-se sintonizar com a onda que a procura. Nesse instante vimos que um companheiro simpático de nosso plano saiu do círculo de espectadores, se aproximando de Dona Celina e a chamando discreto. A nobre criatura ouviu sua voz, mas não se voltou para trás. Entretanto, respondeu em pensamento, numa frase que se fez perfeitamente audível para nós: nos encontraremos mais tarde. Aulus informou prontamente:
É o esposo desencarnado de nossa irmã que a visita com afetuosa solicitação. Mas, disciplinada quanto é, Celina sabe renunciar ao conforto de ouvi-lo, a fim de colaborar no êxito da reunião com maior segurança. Olha a diferença. Castro se desligou e foi atrás dos seus interesses, enquanto Celina, apesar de reconhecer quem a estava chamando, por ser responsável, continuou firme no trabalho, dizendo que mais tarde atenderia ao seu chamado. Isso é vontade de crescer. Logo após, vimos Castro se desdobrar de novo, auxiliado agora simplesmente pelo forte desejo de se ausentar do círculo e revestido das emanações que desfiguravam o seu perispírito, caminhou hesitante ao encontro de uma entidade amiga que o aguardava a pequena distância. Lembra que ele saiu ajudado porque ele saiu do corpo com dificuldade? Então, agora ele saiu por sua conta e risco. E o assistente falou: nosso cooperador, menos habituado à disciplina edificante, julga que já fez o possível em favor dos trabalhos programados para essa noite e se põe no encalço da mãezinha que vem sendo beneficiada em nossa organização. Porém, não nos foi possível alongar anotações. Clementino, à cabeceira da assembleia, estendeu os braços e se colocou em prece. Cintilações de safirino esplendor revestiam agora o seu busto, nos dando a impressão de que o abnegado benfeitor se converteu num anjo sem asas. Em alguns segundos, verdadeiro jorro de solar desceu do alto, coroando a sua fronte, e de suas mãos passou a irradiar prodigiosa fonte de luz que alcançavam a todos, encarnados e desencarnados, possibilitando a nossa sensação de indescritível bem-estar. Nada consegui dizer, apesar das questões que me esfuziavam o pensamento. O êxtase do mentor nos impulsionava à respeitosa mudez. Aqueles minutos de vibração sem palavras representavam um precioso manancial de energias restauradoras para quantos abrissem as portas do espírito. Ou seja, todos, encarnados e desencarnados, estavam recebendo, menos Castro, que optou em se retirar em busca de interesses próprios. É o que eu conseguia deduzir pelo revigoramento de minhas próprias forças, diz André. Terminada com que foi a operação inesquecível, Raul solicitou ainda alguns instantes de tranquilidade e expectativa. Competia ao grupo aguardar a manifestação de algum dos orientadores da casa, a fim de instrução geral no encerramento. Dona Celina pediu licença para notificar que viu surgir no recinto um riacho cristalino, em cuja corrente muitos enfermos se banhavam. E Dona Eugênia seguiu explicando que chegou a ver um edifício repleto de crianças cantando hinos de louvor a Deus. Registramos semelhantes comunicados com surpresa. Não vimos ali nada que pudesse recordar sequer de longe um córrego de águas curativas ou algum pavilhão de serviço à criança. A sala era demasiado estreita para comportar tais cenários. Hilário, me olhando intrigado, parecia perguntar se as duas médias não estariam sob o influxo de alguma perturbação momentânea. Percebendo a nossa estranheza, o assistente considerou prestimoso. Importa não esquecer que ambas se encontram reunidas na faixa magnética de Clementino, percebendo as imagens que a mente dele lhes sugere. Viram os seus pensamentos relacionados com a obra de amparo aos doentes e com a formação de uma escola que a instituição pretende em breve mobilizar no socorro do próximo.
Ideias elaboradas com atenção geram formas, tocadas de movimento, som e cor, perfeitamente perceptíveis por todos aqueles que se encontrem sintonizados na onda em que se expressam. Não podemos esquecer que há fenômenos de clarividência e clareaudiência que partem da observação ativa dos instrumentos mediúnicos, identificando a existência de pessoas, paisagens e coisas exteriores a eles próprios, como acontece na percepção terrestre vulgar. E existem aqueles que decorrem da sugestão que lhes é trazida pelo pensamento criador dos amigos desencarnados ou encarnados. Estímulos esses que a mente de cada médium traduz segundo as possibilidades de que dispõe, favorecendo por isso mesmo as mais diferentes interpretações. Então, existem clarividências e clareaudiências que estão no ambiente em que existem clarividências e clareaudiências que captam formações mentais que algum espírito está passando. E Hilário exclamou entusiasmado: Oh, temos aí a técnica dos obsessores quando improvisam para suas vítimas variadas impressões alucinatórias. Ou seja, os obsessores criam essas formas, esses pensamentos neles e transmitem através da sintonia do obsediado todas essas imagens e sensações para criar o medo e o pavor. É só lembrar do livro Libertação, tem vários exemplos, né? E o assistente confirmou: sim, é isso mesmo. No entanto, evitemos a conversa agora. O trabalho da reunião vai terminar. Perceberam que no início do capítulo ele disse reunião de 2 horas? 2 horas que renderam 12 capítulos, né? E todo esse aprendizado para nós. Então, ficam aí várias dicas para que a gente pense durante toda a semana e para o resto da vida, né? Fiquem com Deus, boa semana, amo vocês.